Vamos então para as notas. Então vamos lá, hein, Sandro? Vamos lá. Léo Jardim, 9. 9. Eu não dou 10. Esse que eu queria ver. Eu não dou 10. 10 eu não vou. Jardim, 9. Teve uma defesa. Ele fez várias defesas fantásticas. Fez várias. Fantásticas. Eu reclamei, eu falei, sai, Léo Jardim, sai do gol. Ele não saía. Mas não comprometeu. Se ele tivesse tomado o gol. Agora, teve uma defesa que eu vi no monitor, não sei se você teve a oportunidade, eu vi o replay por trás do gol. Sem sacanagem, sem brincadeira. Ela bateu na pontinha do dedo dele e era caixa, tinha endereço certo. 10, Léo Jardim. Então tá bom, tá tudo certo. Então média 9,5 aí. 9,5 pro Léo Jardim, então. Paulo Henrique. Paulo Henrique. Aí, já passou aqui, ó, o recado. O recado já chegou, Sandro. Vamos apagar as luzes aí. Não, vamos rápido aqui. Então vamos lá. Paulo Henrique pra você, Sandro. O Paulo Henrique eu vou botar 7. Teve algumas tomadas de decisão que me irritaram um pouquinho, mas no geral, acho que também eu fico com a nota 7 pro Paulo Henrique. Agora, João Vitor. João Vitor, rapaz, quando tem que criticar, a gente critica, né? Ele errou um passe lá, tal, aquele negócio todo, mas eu acho que eu vou dar 7 pro João Vitor também. Também. Hoje eu acho que ele fez um bom jogo, não comprometeu e estava mais ligado, né, nos embates ali. Teve assim, e não é fácil. Você marcar um jogador, por exemplo, como o Bruno Henrique, que sai muito da área, o próprio Michael, que caía ali pelo lado dele. Então acho que ele deu conta do recado. Ele se movimenta em tudo que é canto, na verdade, né? Eu achei que defensivamente na bola pelo alto, o Flamengo teve muita finalização, né? Então é um sistema como um todo, mas eu vou individualmente, né, como a gente está tratando aqui, nota 7. Então, beleza. Quem mais? Lucas Freitas. Eu vou dar uma nota 6,5. Não, vou fechar com 7. Vou fechar com 7 também. Não tomou gol. Não tomou gol. Eu acho que dá pra ser 7 pra ele. Lucas Piton, Sandro Gama. Olha as notas, diferentes do último jogo, cara. Lucas Piton, eu vou dar 6. Eu vou te explicar por quê. Pô, não cruzou uma bola. A feição perfeita. Concordo. Não cruzou. Concordo. Aí não. Mas tomou conta ali do que eu critico sempre, que é o setor defensivo. Tomou assim, tomou uma dor de cabeça danada durante o jogo. Tomou um cansaço dos jogadores do Flamengo, mas eu dou 6 pra ele. Também, eu acho que ele poderia ter sido melhor na parte ofensiva. Às vezes ele tinha campo para atacar e ele não atacava porque ele se preocupava com as costas dele, o que é normal, natural. Mas defensivamente eu até gostei. Se a gente for parar pra pensar, no segundo tempo, o Flamengo atacou muito mais pelo lado esquerdo, com o Cebolinha, do que propriamente com o Plata pelo lado direito. E aquele lado estava bem ligado. Então, defensivamente, eu achei ele bem. Mas, ofensivamente, ele poderia ser melhor, por isso, nota 6 para ele. Hugo Moura. Cara, eu gostei muito da partida do Hugo Moura. Gostei muito também. Gostei muito da partida dele. Vou dar uma nota 8. Vou dar 8 também. Era a nota que eu tinha pensado. Tô contigo. Porque, assim, é um leão. Assim, eu gosto de dizer o seguinte, Sandro. O time do Vasco, ele tem uns jogadores que, digamos, eles são bonzinhos, sabe? O Hugo Moura, ele não tem pudor nenhum de dar-lhe uma porrada. Eu acho que é isso aí mesmo. Isso aí. O Flamengo, a todo momento, quando perde a bola, não perde, pressiona, faz a falta ali, aquela chamada falta tática. E no Vasco, às vezes, a gente não vê isso acontecer. O Jair não é de fazer isso, né? O próprio Ryan não é de fazer isso. O Hugo Moura não tem nem problema nenhum. Já deu uma escapada por dentro, ele já vem de carrinho e faz a falta. E ele nem tomou cartão amarelo, foi na bola. O que eu quero dizer é o seguinte, ele é firme, ele é um jogador muito competitivo. Eu gosto muito O Hugo Moura, quando ele joga bem, fatalmente o Vasco vai bem. Pode reparar isso. Ele hoje foi cão de guarda mesmo. Teve uma que ele deu em disparada que se o Léo Ortiz ele ia dentro do gol com ela, tá? Foi o único cartão, inclusive, do Flamengo. Foi justamente numa jogada dele, individual dele. Então teve isso também. Então nota muito do Hugo Moura. Nota 8 pra ele também, né, Sandro? 8. Perfeito. Jair. Fala aí, Sandro. Cara, eu vou dar 7 pro Jair. Ele deu uns 2 cochilos ali que a gente até chamou a atenção, mas eu achei que o Jair, ele soube, como é que eu posso dizer?
ele soube conhecer ali os atalhos do campo para não correr errado, ele soube onde ele chegava na marcação. Eu via o Vasco muito fechadinho ali, né? E o Flamengo tendo que voltar inúmeras bolas, porque não conseguia entrar no setor defensivo do Vasco, e isso começava pelo Jair e pelo Hugo Moura. Por que o Jair? Porque eu achei que o Hugo Moura jogou mais do que o Jair, mas o Jair para mim merece 7. Não, e um detalhe interessante também, que na saída de bola ele era importante. Porque isso aí. E o Jair tem uma característica que eu acho assim interessante no sentido. Às vezes tá pegando fogo, tem 3, 4 caras do lado dele, mas ele sempre domina, tenta girar o corpo, ele não é afobado com a bola no pé. Isso. E isso em alguns momentos, em alguns contra-ataques, escapadas do Vasco, foi muito por isso. Porque o Jair pegava na bola, tinha uma pressão em cima dele, mas ele conseguia rodar e escolher a melhor jogada, um melhor passe. Então por conta disso, nota 7. Não foi no nível do Hugo, mas fez uma boa partida também. Boa partida. Agora é o Coutinho. Fala aí, Sandro. Rapaz, eu achei o Coutinho um pouco distante do jogo em certos momentos. Tudo bem que ele jogou até onde ele aguentou e tal, né? Mas ele procurou aparecer no jogo também. Em algumas situações, não sei se é porque ele estava cansado, né? Ele ficou um pouco distante. Mas não vou ser injusta. Para mim, o Coutinho merece um 7. Foi aprovado no jogo de hoje. Eu também. Vou na mesma que a tua. Eu acho que assim, o Coutinho, evidentemente, é o jogador mais vigiado pelos adversários. Isso aí. Mas quando ele pegava na bola, ele conseguia clarear as jogadas. Até que eu tava vendo o jogo, né? Trabalhando o jogo ao lado do Matheus Guimarães, amigo do Nando, até comentei com ele, falei, cara, quando ele pega na bola, já tem 2, 3 em cima dele. Teve uma falta que ele sofre, por exemplo, que tinham 4 jogadores em volta dele. Então é um cara que ele chama atenção, não tem jeito. E evidentemente que fica muito difícil para ele, né? E quando ele chama atenção de no mínimo 2, sobra alguém, né? Sim, então se ele chama atenção de 2, 3, vai sobrar mais gente aí. Deixa a luz acesa aí no Maraca, hein, gente? Calma aí. Então vai lá, nota 7 para ele. Vamos agora com o Ryan. A gente estava elogiando o jogo dele no sentido de que ele estava acordado, né? Mas ele tem um problema na recomposição, para mim, que é natural da característica dele. E o segundo ponto dele foi a tomada de decisão. Ali, de fato, ele teve 2 bolas importantes onde ele poderia ter caprichado. Por conta disso, minha nota para ele é 6. A minha também é 6. Eu ia encaçapar 6 aqui, sabe por quê? Porque ele poderia ter feito o gol da vitória do Vasco. Naquela que ele teria que ter sido mais fominha. Atacante tem momento que tem que ser fominha. Não exatamente. É de tudo. E ele é artilheiro, ele foi artilheiro na base. Ele sabe disso. Não dá para chutar com o pé esquerdo, dá de bico com o pé esquerdo, não existe gol feio, feio é não fazer gol. Ou então dá de perna direita, fecha o olho e dá uma pancada. Mas tem que bater pro gol. Aquela tomada de decisão dele, para mim, foi equivocada. E outra tomada de decisão errada foi na hora que ele cruzou nas mãos do Rossi e o Vasco tinha 2 jogadores atrás. Exatamente. Mais essa uma também. chance de gol. E ali era perna boa. Era perna canhota. Ele tava já do lado esquerdo, tava isso inteiro na jogada. E aquele passo quem deu foi o Coutinho. Se você vai lembrar, a bola não sai. Ela fica rente à linha lateral. O Ryan acredita, pega a bola, invade a área e toca errado. Então por isso ele nota 6. Nuno Moreira. Nuno Moreira, cara, Nuno, fala aí, Sandro. Eu posso falar? O Nuno eu vou dar 7. Eu não sei qual a sua nota, mas eu acho que o Nuno, ele é incansável. Olha o que eu vou falar, incansável até ele cansar, né? Tem isso aí? Não. Eu ia falar essa bobagem, né? Mas o Nuno, cara, ele se doa e ele é muito inteligente. Ele é inteligente para se posicionar e receber a bola em condições. Ele é inteligente correndo com a bola nos pés, né? A tomada de decisão dele, na maioria das vezes, é acertada. Eu acho que o Nuno foi bem no jogo. Eu acho que o Nuno vai crescer ainda mais de produção nesse campeonato brasileiro. E é um cara que não sente... jogar contra quem? Flamengo? Ok. Vamos jogar contra quem? Contra o CTE Colatina. Deixa eu falar o nome do time da minha cidade. Né? Ele joga do mesmo jeito. Ele se entrega do mesmo jeito. Eu vejo essa entrega nele. Né? Essa vontade de fazer o negócio funcionar para o time. E eu acho que ele joga para o time também. Então, exatamente. Por que você não vai dar mais de 7? Se ele tivesse feito gol, eu daria 10 o gol da vitória, mas eu vou dar 7. Não, eu vou dar uma nota 8 para ele. Eu acho que ele foi muito bem, né? Jogou bem. Enquanto teve fôlego e perna, né? Foi para mim a melhor peça ofensiva do Vasco. Então, média 7,5. Pablo Verratti. Hoje eu vou dar uma nota 7 pela entrega. Não teve tantas oportunidades. Errou em alguns momentos que ele estava com a bola dominada,
E assim, teve um lance que ele pega na bola de costas para a área do Flamengo, e aí, em vez de ele fazer só a parede, ele toca para trás e dá um contra-ataque pro Flamengo. Então, assim, realmente fora da área ele tem muita dificuldade, mas é um leão em campo, um líder, capitão. Por conta disso, vou dar uma nota 7 para ele. Tá na média. Eu vou ser um pouco mais malvado, eu vou dar 6, né? Mas não tô criticando o Verratti, tá? Até porque briga lá na frente como um guerreiro, é um cara incansável, até mesmo pela idade dele, toma pancada, mas eu vou dar 6, Perfeito, agora vamos para os jogadores que entraram no segundo tempo. Que aqui é pequenininho, rapaz. Ó, Paulinho. Paulinho entrou na reta final, né? Eu acho que ele entrou com 42 do segundo tempo. Sinceramente, Sandro, tanto ele quanto o Matheus Carvalho, eu acho que daria tracinho, sabe? Não teve tempo para ser... Difícil. Bota um tracinho. Difícil eu acho que Paulinho e, na minha opinião, Paulinho e Matheus Carvalho é tracinho. Eu concordo com você. É isso. É isso. Do lado dele ali é o Matheus Carvalho. Pode colocar tracinho também. Tracinho, porque se o Vasco tivesse tomado o gol que o Matheus Carvalho perdeu a bola lá atrás, eu daria 0 para ele. Mas não tomou, né? Então, mas eu acho que não foi ele, não. Foi ele? Não. Acho que foi o Paulo Henrique, na lateral do campo, né? Na lateral. Então foi o Paulo Henrique, não esquece. Foi o Paulo Henrique. Se safou em Paulo Henrique, senão teria diminuído a sua nota, mas tá bom. Zuccarello, assim, é um jogador da base, muito promissor, mas num jogo desse tamanho, quando ele entrou, ele perdeu praticamente todos os duelos contra o Wesley e não conseguiu... A bola meio que queimou um pouco. Ele parece um pouco assustado. Ele sentiu. Por conta disso, eu vou dar uma nota 5 para ele. O garoto, ele entrou meio assustado, mas ele entrou querendo correr, desesperado e tal. Então, pela disposição e pela vontade, vamos fechar com 5 para não... Alex Teixeira, não tocou na bola. Ele entrou junto com o Zuccarello, ele não tocou na bola, não foi notado. Então, é aquilo, né? Ele entrou num momento do jogo que o Flamengo estava pressionando demais. E ali o Vasco, o Carille fala sobre isso na coletiva e eu concordo com ele. Tinha hora que o Vasco preferiu dar o chutão do que tentar o passe, mesmo tendo opção de passe, para tentar contra-atacar. Ali ficou claro que os jogadores estavam segurando ou tentando já fechar com o empate. E não teve, digamos, coragem para tentar jogar nos minutos finais ali, um passe mais complicado. Então ele não foi notado. Então, isso aí, eu vou na traço, sem nota. Mas ele entrou junto com o Zuccarello. Aí ele teve tempo para mostrar. Não, aí você tá me falando uma coisa que me chamou a atenção, porque ele não entrou aos 40, ele entrou bem antes. Ele entrou bem antes e não foi notado. Então assim, mas eu vou dar um 5. Um 5 pro Alex também. Igual o Zuccarello. Tô sendo. Porque não foi notado, não dá nem para dizer. Eu vou dar 3 só para ele... porque assim, ele não foi notado ou eu não prestei atenção. Agora, por exemplo, o Garré. O Garré, eu já vou dar uma nota 4. Teve um lance na linha de fundo que você até narrou assim, que ele deveria ter chutado em cima para ganhar um escanteio, ele tenta driblar, sai com bola e tudo. É verdade. Teve 2 lances que ele pega na bola e pisa na bola e perde a posse de bola com muita facilidade. Então assim, o Garré, assim, ele não tá no nível do Lloyd, mas já teve tempo para mostrar alguma coisa. Ele só teve um jogo bom para mim, que foi o Puerto Cabejo em São Januário 1-0. Só. Mas ele tem tido algumas oportunidades e não tá aproveitando. Não tá aproveitando, exatamente. Então vou dar nota 4 para ele. O Ryan tem aproveitado algumas oportunidades, né? Melhorou, né? No jogo de hoje poderia ter marcado o gol da vitória, sairia como herói. Exatamente. Né? Então, você deu o quê? Sem nota? Não. 4. Garré foi 4. Eu dou 3 pro Garré. Então é isso. E agora Fábio Carille. Cara, eu vou dar uma nota 7 pro Carille. Acho que a estratégia foi bem... Também. Acho que a estratégia foi bem montada, eu entendo a entrada do Jair no time, eu entendo a entrada do Ryan, a tomada de decisão, né? Se os jogadores tivessem tomado a decisão correta, talvez o Vasco, né, poderia ter saído com a vitória. E o Léo Jardim salvou ele também de uma derrota, então é nota 7. Para mim é nota 7. Eu dou 7 para ele, desde que ele pague o chopp pro Léo Jardim depois sobre o Lanús. Tá? Porque ele tá devendo ao Léo Jardim. Dou 7. Mas tá devendo ao Léo Jardim. Então é isso. Essas foram as notas aí, portanto, do pós-jogo de Vasco 0, Flamengo 0. Agradecendo a toda a rapaziada que ficou aqui com a gente nesse pós-jogo. 1 hora e 16 minutos, ao vivo, diretamente aqui do Maracanã.